E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre mistura de cores. Esqueça o círculo cromático. A partir de agora você não vai mais precisar dele. Até porque é meio chato ficar decorando o círculo cromático e quando você decora, às vezes você não tem um entendimento do que realmente há ali. Então é isso que você vai ter agora, esse entendimento. Vamos logo ao que interessa. Essas aqui são as três primárias. Entenda logo que estamos falando de reflexão de pigmento. Quando falamos de lápis de cor, algumas tintas opacas e tal, essas são as primárias. Se você pegar, por exemplo, tinta de impressão, as primárias já são outras. O sistema de monitores de TV, celular tal, o sistema RGB já são outras primárias. Então, mas vamos falar disso daqui. É interessante que se estude isso também, mas vamos falar dessa daqui. Inicialmente já entenda que a partir dessas três você não vai conseguir todas as cores que você quer. Por quê? Se eu pegar esse vermelho aqui, por exemplo, e comparar ele com um laranja avermelhado, você vai ver que ele não tem tanta diferença. Agora olha um vermelho mais vermelho, por exemplo. Quando eu digo mais vermelho, eu quero dizer um vermelho sem muita contaminação. Esse também não é um vermelho? É um vermelho, tanto que ele está aqui como primária, né? No entanto, esse vermelho e esse azul, eles não vão formar, por exemplo, um roxo bonito. Vai ficar um roxo meio sujo. É um roxo, mas é um roxo meio sujo. Esse azul e esse vermelho já vão formar um roxo mais bonito, tá? Mas vamos ao que interessa, que é a mistura das cores. Entenda isso, porque é por isso que existem vários tipos de azuis, de vermelhos que são vendidos, amarelos e tal, né? E você tem que ter mais de um, sim, se você quiser toda a gama de cores. Eu até mostrei como fazer tom de pele usando só 3 cores, tal. É interessante que você trabalhe com uma paleta reduzida para entender essa mistura. Mas quando falamos de várias gamas de cores, misturas e tal, é necessário ter um pouco mais de variedade de tons, sim. Tá? Entendido isso, vamos ao que interessa. Por que existe uma cor complementar? Inicialmente entenda que não foi um desenhista ou alguém que inventou qual cor que é complementar a outra. Isso já é uma coisa que existe na nossa própria natureza. O que eu quero dizer? Se você fica muito tempo olhando para um vermelho, a hora que você olhar no branco, por exemplo, você vai enxergar um verde. Por quê? Porque ele é a cor complementar, é a cor contrária, né? Se você tirar uma foto antiga lá de filme e for revelar, você vai tirar um negativo, o negativo vai aparecer, onde tiver vermelho, o verde, porque o verde é a cor complementar, né? Mas como que eu descubro isso? Vou ter que ficar olhando para a cor? Não, é isso que nós vamos chegar agora. Para chegar nessas cores complementares, foi inventado aí um sistema lógico para você poder fazer uma espécie de cálculo, né? E é bem simples. Entre primárias e secundárias funciona assim. Eu tenho o vermelho, eu quero saber a cor complementar dele. Eu misturo as duas que sobram, amarelo e azul, vai dar verde, né? E o verde, ele é a cor complementar do vermelho, né? São cores contrárias. Eu quero saber a cor complementar do azul. Eu misturo as duas que sobram, vai dar laranja, né? E ele é a cor complementar, obviamente. E assim sucessivamente. Eu quero saber a cor complementar do amarelo, eu misturo as outras duas, vai dar roxo, né, ou violeta, como eu prefiro chamar, e vou ter aí a cor complementar. Então, primário e secundário. Se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo aí e tal, né, não vou ficar repetindo. Até porque o mais interessante vai ser quanto às terciárias, né, que nós já vamos chegar lá. Então, as secundárias é a mesma coisa. Eu tenho lá um verde. Eu quero saber a cor complementar do verde. Eu sei que o verde é a mistura dessas duas. A que sobra é o vermelho. Ou seja, você aprendeu as primárias, você já sabe das secundárias também, porque é o cálculo inverso, tá? Não tem segredo. Sempre a cor complementar vai ser a mistura das outras duas. É como se fosse, eu vou pegar aqui, fiz de qualquer jeito aqui, só para ter uma exemplificação, né? Nós temos aqui esses 3 papeizinhos, por exemplo, né? Amarelo, vermelho e azul, obviamente. E vamos supor que eu não queira ver exatamente das secundárias ou primárias, né? Eu quero saber, por exemplo, não esse verde aqui. Eu quero saber a cor complementar desse verde aqui, que é um verde amarelado. Aí como que eu faço? A conta é simples. Ao invés de tê-lo como um verde e dizer que é esse aqui é a cor complementar dele, eu vou pegar a cor que mais contém nele, que no caso é o amarelo. É um verde amarelado. Então a cor que predomina aqui é o amarelo, certo? Ele tem mais amarelo do que azul,
Senão ele seria esse outro verde aqui. A cor complementar do amarelo é a mistura das outras duas, então eu tenho um roxo, mas não é qualquer roxo, porque ele também vai ter que ser um roxo terciário. O complemento das terciárias é um complemento mais harmônico, porque as duas cores vão ter um pouquinho da cor que tem na outra, coisa que não acontece, por exemplo, nas secundárias e primárias, né? São cores mais puras, vamos chamar assim. Então, qual cor que eu vou ter? Se o complemento do amarelo é o roxo, eu vou ter que ter um roxo, mas qual roxo? O que tem a menor quantidade da cor que também tem aqui, que no caso é o azul. O verde não é a mistura de azul e amarelo? Então, é um roxo avermelhado. Beleza? Roxo avermelhado. Mas aí eu tenho, por exemplo, um laranja amarelado. Também vai ser um roxo. A gente aprendeu, né, que quando é amarelado, então, né, vai ser um roxo, né? Mas qual? O que contém a menor quantidade do outro. Que no caso aqui é vermelho, mistura de laranja, né? É vermelho e amarelo. Então, no caso, vai ser um roxo azulado. Ou seja, dessas duas vai ser roxo, só que uma avermelhado, a outra azulado. Perfeito? E assim é feito o cálculo para todas as outras, tá? Deve estar, mas eu não tenho ali cores que dá exatamente 2 por 1, por exemplo. Eu tenho uma cor que é muito de uma e pouco de outra. Como que eu faço esse cálculo? Imagina isso aqui. Você notou que para ter a primária, aliás, para ter a cor complementar, você vai ter que ter todas essas cores iguais. Né? Iguais que eu digo em igual quantidade. Então, se eu tenho essa daqui, não vai sobrar nada. Eu vou colocar ali o laranja avermelhado e o azulado, o laranja é amarelado e o verde amarelado, elas deram ali como resultado também dois tipos diferentes de roxo, porque eles vão, se você somar tudo, as cores que estão ali, vai dar a igual quantidade das três, tá? Isso é bem fácil de você fazer esse cálculo. Obviamente, né, você vai ter ali as três em igual quantidade no final, né, somando as duas, a complementar e a cor que você queria, né, descobrir qual que era. Pode ser que esteja meio complicado, mas eu vou exemplificar agora, né? Vamos dizer que eu tenha um roxo aqui, tá? Eu vou misturar essas duas, eu tenho um roxo. Mas eu não quero um roxo puro. Vamos deixar bem difícil. Eu vou tirar um pedacinho dessa daqui, ó. E ao misturar, como ela agora tem o menos azul, vai dar um roxo avermelhado, certo? Roxo avermelhado. Automaticamente, eu vou ter um cálculo para fazer. Como é roxo avermelhado, eu vou pegar o vermelho, que é a cor predominante, né? Ele está inteiro aqui, o outro tem menos, embora tenha pouca coisa, ele é quase puro, entendeu? É quase puro. Então tem só um pouquinho menos de azul, né? Mas mesmo assim ele é avermelhado. Então agora vai ficar fácil de entender o cálculo, né? Então eu pego esse roxo avermelhado, né? Que eu tirei um pedacinho do azul, que está aqui, vamos deixar ele aqui, né? Pertinho. E o contrário do vermelho é aquela história. Tirei o vermelho, misturei as duas, vai dar verde. Mas qual verde? O que tem a menor quantidade do outro, ou seja, amarelado. Em qual proporção? Na proporção que esse verde completa aqui, ó, que dê toda a quantidade. Ó. Então um verde amarelado que é quase um amarelo puro. Assim como aqui é quase um roxo puro. Ele é pouquinha coisa mais avermelhado, aqui também vai ser um amarelo quase puro. E assim vai ser se eu pegar metade disso daqui, entendeu? Vai continuar sendo um verde amarelado, mas em qual proporção? Que tenha uma quantidade, entendeu? Que feche a quantia igual das três cores. Entendido? Você vê que não tem dificuldade. A partir de agora você não precisa mais do círculo cromático. Você não precisa ir lá, eu tenho um verde e tal, vou ver do outro lado do círculo qual cor que é. Até porque é difícil decorar e chato também, né? Mas assim você começa a entender. Isso aqui é algo subjetivo. Diz, mas como assim? É algo abstrato. Por que abstrato? Não estão aqui as cores? É que assim, eu estou mostrando aqui fisicamente, mas entenda que na prática você não tem como um verde médio, vamos supor, um verde médio, né? Ele não é uma quantia igual física das duas cores. Ele é uma quantia ótica. Porque se eu pegar um potinho de, vamos dizer aqui, vamos deixar quantificado, 100 ml de uma cor, ou 100 gramas,
e 100 ml da outra e misturar, vai dar um verde super azulado, porque o azul é mais pigmentante. Então, para eu ter um verde médio, eu vou ter bem pouquinho de azul e mais de amarelo mesmo, entendeu? Isso não complica nada, o que importa é visualmente o que você está vendo. Se eu estou vendo visualmente isso daqui, então a hora que eu for preparar esse amarelo, esse verde amarelado, eu vou colocar, obviamente, ainda menos azul e que visualmente ele fique um verde amarelado, entendeu? E se eu quiser mais amarelado ainda, eu coloco mais amarelo. Talvez seja um pouco difícil fazer essas misturas e entender isso logo de cara com os lápis, então eu sugiro o quê? O que eu também fiz no início, né? Se você é iniciante, ou mesmo que você já tenha uma certa experiência, mas você quer entender melhor como funciona o complemento das cores, né? Sobre a harmonização, a gente fala outra hora, né? São cores que contêm um da outra. Por exemplo, eu tenho laranja, ela é a mistura de amarelo e vermelho. Obviamente, essas duas cores são harmônicas a ele. Né? Se eu fizer uma tela ou um desenho com essas três cores, ela vai toda ser harmônica, não só porque é quente, mas porque tem cores parecidas aqui. Né? Elas são cores que conversam entre si. Tá? Da mesma maneira que se eu colocar esse verde amarelado, ele conversa com o amarelo, ele é contrário a essa daqui, mas ainda assim vai ter uma harmonia, dependendo de como eu coloque no desenho. E aí você começa a entender como que as cores funcionam. Como que elas ficam mais ou menos intensas uma perto da outra. Se eu pegar o vermelho e o amarelo e colocar as duas juntas, eles vão parecer de uma maneira. Se eu colocar esse laranja perto do vermelho aqui, o vermelho vai ter uma certa aparência. Se eu colocar perto do verde, já vai ter outra. São cores complementares que estão vistas ali, uma berrantemente do lado da outra. Tá? Então, esse entendimento vai ficando mais fácil conforme você vai entendendo como que funciona essa lógica por trás das cores. Tá, pessoal? Então eu não vou exemplificar colocando cores no papel aqui e tal, porque eu acredito que isso é uma coisa que você tem que fazer. Qualquer coisa, volte o vídeo aí. Então o que eu sugiro, como eu te falei, se você é iniciante, compre tinta guache. Você pega uma cor, por exemplo, eu tenho essa cor aqui, eu quero imitar essa cor aqui. Você vai misturando azul, amarelo, até você chegar no tom dela, né? Como eu falei, as cores se misturam de maneira diferente. Então, dependendo do azul que você pegue, dependendo do vermelho que você pegue, se eu usar esse vermelho ou esse vermelho aqui e misturar com um amarelo, eu vou ter laranjas diferentes. Talvez não tenha muita diferença entre eles, mas haverá uma diferença, né? E assim com as outras cores também. Então, não é apenas, de 3 cores eu faço tudo o resto. Até faz. Mas não é exatamente essa a ideia. A ideia não é que você só trabalhe com 3 cores. Senão os fabricantes fariam 3 cores e você faria todo o resto, né? Mas existem uma infinidade de pigmentos aí. Se você for ver cores mais vibrantes, tem cores que você não tem como fabricar. Vamos dizer, ou você tem e usa ou não tem. Você pega cores neon, por exemplo, ou coisa do tipo. Elas não são só para crianças brincarem. É que às vezes você vai ter aquela cor ali e não vai conseguir fabricar ela. Tá? Então é isso aí, pessoal. Bem entendidos quanto a isso, até o próximo.